Meus irmãos, a paz do Senhor. Somos agradecidos ao nosso Pai Celeste que nos concede mais esses momentos para estarmos juntos. Como sempre, nós estamos aqui para ministrarmos, para auxiliarmos os nossos professores, alunos da Escola Dominical, quanto aos temas que nós estudamos a cada semana. Estamos estudando neste trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação israelita. Nós estamos estudando sobre as correções e os ensinamentos de Deus no período dos reis de Israel. Na verdade, nós estamos estudando boa parte dos dois livros dos reis de Israel. Primeiro Reis e segundo livro de Reis. Se você ainda não inscreveu no nosso canal, sugiro para você se inscrever. E também a cada aula é importante você dar lá um likezinho para nós. E sabemos, você pode também dar suas opiniões, fazer algumas abordagens. Sabemos como você está recebendo, se para você está sendo importante a nossa aula. A nossa aula de hoje é a lição de número 6. Estaremos estudando sobre o profeta Elias e Eliseu, sendo Eliseu o sucessor do profeta Elias. Essa é a lição de número 6, que nós estaremos aqui, pela graça do Senhor, estudando. Vejamos, o nosso texto bíblico está no livro de 2 Reis, capítulo 2, versos 1 ao verso de número 15. Na verdade, é uma leitura um pouco extensa, mas ela é necessária para que a gente possa apresentar pelo menos parte do texto bíblico, para que a gente possa fazer uma abordagem e assim ficar mais fácil a compreensão no conteúdo que nós iremos apresentar na nossa aula. Então, 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 15, se você tem a sua revista, pode abri-la e acompanhar comigo, ou do contrário, abra a sua Bíblia e assim você acompanhe, por gentileza, a leitura do texto comigo. Diz assim o texto da palavra: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele lhe disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhes disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado,
Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti? E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao carro num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas, que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Esse é o texto, um pouco longo, mas importante e necessário para o entendimento da abordagem que nós iremos fazer na ministração da nossa aula de hoje. Mas eu gostaria de apresentar o objetivo geral, pela qual nós iremos focar, lidar dentro do conteúdo que nós iremos abordar na nossa aula. Então, nosso objetivo geral será o quê? Reconhecer que devemos nos espelhar em pessoas que possuem as características de um fiel servo de Deus. Então, nós pretendemos, na nossa linha de raciocínio, na nossa linha mestra da nossa aula, reconhecer, com base do que nós vamos estudar aqui, que devemos nos espelhar em pessoas que possuem características de um servo fiel ao nosso Deus. Pois bem, nós estudamos na aula passada, na verdade já 2 aulas, e todas elas retratando a respeito do ministério de Elias. Então o ministério de Elias agora estava chegando ao fim. Que Deus, nesse momento, no seu final do seu ministério, ordena a Elias para ungir a Eliseu, porque Eliseu foi escolhido, chamado por Deus, para dar prosseguimento ali em Israel. Então Eliseu passaria a ser o seu sucessor. E nós, ao lermos o texto, nós percebemos que Eliseu era muito próximo de Elias, tinha intimidade com Elias, andava com Elias. E também a gente vai notar com clareza que Eliseu foi leal a Elias em todo o seu ministério. E antes dele Elias ser levado aos céus, Eliseu então pede a Elias porção dobrada do espírito dele, sobre o próprio Eliseu. E nós vimos no texto, lendo o texto, que realmente isso acontece. Então nós estaremos estudando a respeito do final do ministério de Elias, que nós já viemos estudando sobre ele nas aulas anteriores, e vamos falar sobre o início do ministério de Eliseu. Então nós teremos 3 tópicos, como é comum nas nossas aulas. Primeiro nós vamos falar sobre a despedida de Elias. O nosso segundo ponto, nós vamos tratar sobre o pedido ousado de Eliseu. E por fim, no nosso terceiro ponto, Eliseu, ele toma a capa de Elias, ou seja, ele pega, a capa de Elias
que caiu, então ele a toma. Então vamos lá. Nesse nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre a despedida de Elias. Então, nesse tópico, nós vamos verificar que todo início tem o quê? Tem um fim. E o interessante é que nós vamos verificar, através do ministério de Elias, que terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas, porque é comum na vida nossa, no nosso dia a dia, tanto ministerialmente quanto nas nossas atividades seculares, é comum as pessoas terem no decorrer do seu ministério, das suas atividades, muitas vitórias, mas às vezes há muitas frustrações, há muitas derrotas também. Mas nós vamos encontrar que Elias, ele teve literalmente até o final do seu ministério mais conquistas do que derrotas. E na verdade esse é um alvo que todos nós precisamos atingir e alcançarmos. Muito bem. Então aí no nosso primeiro ponto, vamos falar um pouco sobre o ministério de Elias. Está encerrando o ministério dele. Em outras palavras, nós podemos dizer, pelo que estudamos até então, que o ministério de Elias foi um ministério de prodígios, de muitas maravilhas. Deus o usou poderosamente em muitos casos, em muitos eventos, Inclusive nós vamos falar um pouquinho deles aqui, mas já estudamos nas aulas passadas. Mas como tudo tem um começo, também tem um fim da carreira ministerial das pessoas aqui na face da terra. As pessoas desenvolvem um grande ministério, grande trabalho na obra do Senhor, serviços na casa do Senhor, independente do dom, da vocação, às vezes na música, na pregação, no ensino ou no pastoreio, mas um dia chega o fim, por questões de tempo, de idade, de saúde, enfim, da vida. Então, com Elias não foi diferente. Chegou o tempo dele encerrar a sua missão aqui na terra, do ministério, do chamado dele, que Deus o chamou. Então nós vamos verificar que Elias foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá, que nós estudamos na aula passada, que ele desafiou os profetas de Acabe, que comiam na mesa de Jezabel. Vimos maravilhosamente como Deus fez os milagres ali, fazendo aquele sacrifício, o fogo do céu desceu e lambeu todo o sacrifício, queimou tudo, inclusive lambendo a água que estava ali, que foi jogada sobre o altar do sacrifício. Todas aquelas coisas que tinha 3 anos e meio, que não chovia, através da palavra do mesmo profeta, e depois no final ele disse que ia chover e a chuva veio. Tudo aquilo, Deus fazendo todos aqueles milagres para que o rei Acabe e o povo de Israel, ali a nação, pudesse reconhecer que Deus é Senhor, não existe deuses e é Ele o Deus, Senhor de todas as coisas, mas para eles foi em vão, porque eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Também nós vamos verificar que o ministério dele foi ousado, e perspicaz, pelo fato de como que ele repreendia os reis de Israel, a forma, a atitude dele, sem timidez nenhuma, homem valente e corajoso, a maneira como ele aconselhava o rei com a sua palavra firme, a maneira como ele direcionava as palavras, ou seja, ao líder da nação politicamente. Nós vamos verificar que naquele período de seca, ele foi alimentado de maneira milagrosa, O corvo vinha pela manhã e também à tarde para alimentá-lo. Depois ele foi alimentado pela viúva, lá de Sarepta, lá em Sidom, onde Deus o abençoou, o guardou milagrosamente em todos os tempos de adversidades. Isso pelo fato de Elias, ele ser um homem de Deus, um homem obediente ao Senhor. Então o Senhor fez tudo isso em Elias. Então, chegando o final do seu ministério, mas nós vamos verificar que Elias, então, ele foi um profeta com grandeza de alma.
Ou seja, um profeta que literalmente ele agia e falava com o coração, falava com a alma, com o seu interior. A gente verifica através das Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, mas em especial os detalhes, as abordagens apresentadas aqui pelo Antigo Testamento, e o fato de que ele, junto com Moisés, aparece ali junto com Moisés ali com Jesus no Monte da Transfiguração diante dos discípulos de Jesus. Então, quando a gente verifica tudo isso, o relacionamento, a amizade que Elias, teve, né, com Deus no seu ministério, e também tudo aquilo que ele desenvolveu no ministério dele, mas nós vamos observar alguns detalhes que muitas vezes se espera das pessoas que desenvolvem uma grande obra para Deus. Veja que o primeiro, ele não proferiu nenhuma profecia a longo prazo, nenhuma. Elias, as profecias dele estavam ali literalmente para aquele tempo, o tempo dele, do seu ministério, o período daquele rei. Foi totalmente diferente do ministério de Daniel, do ministério de Jeremias, do ministério do profeta Ezequiel. Então, vê que através de tudo aquilo que ele fez, mas na verdade ele não proferiu nenhuma profecia a longo prazo. Outra coisa que também a gente percebe, que provavelmente ele não escreveu nenhum livro. A gente dá a entender, com base no conteúdo do capítulo do 2 Reis, que ele escreveu uma carta ao rei Joacás. Dá essa ideia, dá a entender de que ele escreve uma carta ao rei, pelo contexto apresentado. Mas se ele escreveu uma carta, ele escreveu apenas uma carta direcionada a uma pessoa, mas não escreveu, ele não foi um profeta literário, como muitos outros profetas. Agora, o que é que nós aprendemos e podemos aprender, né, com o ministério do profeta Elias? Primeiro, que a grandeza de um profeta. Quem é o profeta? Profeta é uma pessoa que fala em nome de Deus. Esse é o profeta. Então nós podemos observar que a grandeza de um profeta não é medida apenas pelo tempo, o período, né, de cumprimento das suas profecias. Às vezes é comum a gente tentar medir a grandeza do ministério de determinado profeta, como a gente observa, principalmente o profeta Daniel, as coisas que ele profetizou, o tempo, o período que o profeta Daniel profetizou e coisas que ele disse que ainda estão por cumprir, que ainda vão cumprir. Mas, na verdade, nós vamos observar que a grandeza da alma de um profeta, como no caso de Elias, está na sua integridade e na grandeza da sua alma. Ou seja, de uma pessoa que trabalha para o Senhor, com amor, com afeto, dedicação e coragem, assim como Elias serviu e trabalhou para o Senhor. E aí, para nós finalizarmos esse primeiro ponto, sobre a despedida do ministério de Elias, nós vamos fazer uma abordagem nesse terceiro subtópico sobre Gilgal, sobre aquela região, o local lá em Gilgal, porque foi visto na leitura do texto, inicia exatamente de que ele estava nesse momento, né, do final do seu ministério, ele estava lá em Gilgal. Então Gilgal, esse lugar foi o quê? Foi um cenário. Gilgal foi um local que serviu de grandes momentos marcantes, fatos que ocorreram, acontecimentos que aconteceram, que foram muitos marcantes para Israel naquela época e continua sendo. Tanto que estão lá os registros na palavra do Senhor e servem claramente ainda para os israelitas do dia presente. Vejamos, primeiro, nesse lugar em Gilgal, foi estabelecido que, através de Josué, o memorial da travessia do Jordão. Assim que ele atravessou o Jordão, ele pega ali as pedras e coloca do outro lado, tanto dentro do Jordão, do rio, quanto do outro lado, e faz um memorial. Então, o primeiro momento marcante
que fica para o povo de Israel, e ali passou a ser o quartel-general de Josué, de onde ele enviava os seus soldados para as batalhas que ocorreram ao longo dos anos. Também nós vamos verificar ali em Gilgal, quando os próprios israelitas, por determinação de Deus, eles foram circuncidados. Outro fator também muito importante para os israelitas, a respeito da celebração da primeira Páscoa em terra prometida, porque a Páscoa havia sido realizada antes, né, exatamente cerca de 40 anos antes, ainda lá no Egito, quando, através de Moisés, que acontece a Páscoa, no registro do capítulo 12 de Êxodo. Mas agora, chegando em terra prometida, acontece exatamente aqui em Gilgal, que eles vêm comemorar a Páscoa na terra prometida, comendo dos alimentos ali da terra prometida, porque o maná cessou para eles e agora eles estariam comendo das delícias das plantações que eles iriam fazer a partir dali. Mas muitos outros eventos, fatos que marcaram para os israelitas, foram muito fortes para eles. E no caso de Elias, exatamente isso que vem acontecer, por ser um lugar de muitas recordações, e também esse é um momento que está sendo abordado no nosso próprio texto bíblico. Elias, estava ali em Gilgal, quando ele iniciou os preparativos para encerrar o seu ministério. E quando nós lemos os textos da sequência, mesmo antes do texto que eu acabei de ler com os irmãos, aqui do capítulo 2, nós vamos verificar que Elias, ele tinha conhecimento, Deus já havia falado com ele. Está bem claro que ele tinha conhecimento, ele sabia, ele já estava montando os preparativos, que Deus vinha orientando a ele, então ele começa a deslocar de um lugar para o outro, e Deus já estava orientando Elias a respeito disso. Em Gilgal, então, Elias tomou conhecimento do fim do seu ministério profético. Então veja que Gilgal é o local onde ocorreu exatamente muitos eventos, muitos fatos marcantes que foram importantes para o povo de Israel, e também nesse momento que estava sendo para o povo daquele momento, para os profetas daquela época, para as pessoas contemporâneas de Elias. Então nós encerramos o nosso ponto falando exatamente sobre o quê? Sobre a despedida de Elias, que foi um momento marcante para o ministério dele, e também o que nós vamos verificar na sequência do nosso ponto 2, sobre o pedido ousado de Eliseu. Veja que nesse tópico que nós vamos ter na sequência do nosso estudo, sobre o pedido ousado de Eliseu, nós vamos verificar nesse tópico que ele vai nos mostrar que quando nós temos intimidade e fidelidade para com o Senhor, e nós vamos ver isso claramente, ele concede os pedidos que nós fazemos ao Senhor. Então tudo vai depender da nossa intimidade com Deus, do nosso relacionamento com Deus, da nossa fidelidade para com Ele. Então o que nós pedimos, o Senhor estará nos concedendo. Então vejamos, dentro desse segundo ponto, nós vamos falar sobre a fidelidade de Eliseu. Ele vem fazer um pedido que é considerado ousado. Mas primeiro, vamos falar um pouquinho sobre Eliseu. Quem foi Eliseu? Porque nas aulas passadas nós falamos bastante sobre Elias, sobre o profeta Elias, de onde ele era, o início do ministério dele, lá da vida dele. Mas vamos falar um pouquinho então de Eliseu, porque quando nós olhamos no primeiro livro de Reis, lá no capítulo 19 de Reis, do primeiro livro, dos versículos 16 ao versículo 21, nós vamos encontrar ali exatamente as abordagens, apresentando exatamente o início, para nós termos conhecimento sobre Eliseu, antes do ministério dele, ou seja, quando ele auxiliava, quando ele era ajudante ainda de Elias. Mas vejamos um pouquinho sobre o perfil desse homem. Nós vamos encontrar no texto dizendo que ele era filho de Safate. Um fator que dá a entender pela passagem dos textos,
que ele era natural ali da região de Abel, Meolá, porque o próprio texto diz a respeito do local, da situação geográfica. Outro fator também que dá a entender que ele era uma pessoa jovem, né, uma pessoa ainda nova. Isso por quê? Porque ele pede ao profeta Elias, quando Elias chega e lança a capa sobre ele, então ele diz para Elias que ele queria despedir, né, dos seus pais. Então ele era uma pessoa solteiro e também ele era uma pessoa jovem. Outro fator que ele estava o quê? Ele lavrava a terra com 12 juntas de boi. Um fator aqui que a gente observa claramente também que a família dele era uma família que possuía boas posses, devido às atividades dele e a quantidade de bois que ele estava usando, e ele estava na 12ª junta de boi. Outro fator interessante que nós vamos verificar aqui, uma abordagem minha, que o comentarista não adentra o assunto, é que a partir do momento que ele sai para atender o chamado, o ministério dele, chamado por Elias, nós vamos verificar claramente que ele então, ele deixou que a vida secular, ou seja, a vida de trabalho dele, né, para seguir a Elias, tornando que um auxiliar do profeta Elias. A gente vai fazer uma observação de que, irmãos, que Deus, muitas pessoas, ele chama, olha, por exemplo, Jesus, ele chega e chama a Levi. Ele era um coletor de imposto, ele estava lá trabalhando. Jesus chegou e falou com ele assim: Levi, segue-me. O que é que ele fez? Ele abandonou as coisas, né? Claro, certamente fez tudo dentro dos trâmites legal. Ele era um funcionário público. Se fosse hoje, ele estaria pedindo conta, né? Dizendo que vai dar baixa. E aí, enfim, ele estaria literalmente deixando a coletoria para seguir o ministério chamado do Senhor Jesus. Da mesma forma, nós vamos verificar isso com Eliseu. Eliseu, ele deixa literalmente as suas atividades, os seus trabalhos. Da mesma forma, quantas pessoas no ministério deixam, aqui na nossa região, por exemplo, pessoas que trabalhavam na Uzi Minas. Estou tendo o prazer de ter aqui o pastor Eliseu Pereira, né? Acabou de chegar, está aqui participando comigo, pastor da regional lá de Dores de Guanhães. Ele era um funcionário, né, da Uzi Minas, como muitos outros obreiros que estão vindo aqui à minha mente aqui, que foram funcionários da Uzi Minas, e outras pessoas de outras empresas deixaram as empresas, foram exemplar como funcionário naquele lugar, e literalmente para atender o ID, o chamado do Senhor Jesus, para servir na obra do Senhor. Então, dessa forma foi que Eliseu fez. Ele literalmente, ele pede permissão a Elias para despedir dos seus pais, e ainda, eu até uso dizer que ele faz um churrasco, né? Porque ele pega tudo que ele tinha, os seus instrumentos, as coisas que ele tinha de atividade, né? Do seu arado lá de madeira, ele então faz um churrasco e divide ali o boi com os seus familiares, com os seus amigos. É claro que eu estou usando a expressão, né, nossa de hoje, mas também para mostrar que tudo aquilo que ele tinha de atividades dele, de utensílios dele, ferramentas que ele tinha na sua vida secular, ele encerrou todas elas ali para iniciar o ministério profético, o ministério espiritual, para estar a serviço do Senhor nosso Deus, junto ao profeta Elias. Ele então é o seu auxiliar. Tanto que quando nós lemos o texto de 2 Reis, no capítulo 3, e o verso 11, você está lendo aí que está o verso 111, não existe esse verso 111, eu então repeti uma vez mais esse o número 1, então por favor, você pode fazer uma correção no seu slide, que não tem o verso 111. Nós vamos encontrar lá que ele foi literalmente servo, ou seja, literalmente uma pessoa ajudante de Elias, porque o próprio texto vai dizer o seguinte, que ele deitava água sobre as mãos de Elias. Então era o serviço dele de quê? De servo, de companheiro. E quando nós lemos os textos nas Escrituras, a partir do capítulo 3, 4, 5 em diante,
Tanto é que nós temos uma abordagem ampla em 2 Reis a respeito do ministério de Eliseu, porque foi bem maior do que o de Elias. Você vai verificar que ele cobriu, né, os reinados de Acabe, porque ele estava atuando no primeiro período, já como no texto que nós lemos lá em 1 Reis, com o período do rei Acabe, do rei Acasias, do rei Jeorão, de também Jeú, Jeoacás e Joás. Ou seja, quando nós olhamos ali, dá a entender claramente que ele foi profeta por cerca de 50 anos ali em Israel. Então, aqui está bem claro, mostrando quem foi Eliseu. Aqui ainda dentro desse primeiro subtópico que eu estou apresentando, que é a fidelidade dele, né, para com Elias. Então nós vamos verificar aquilo que antes dele ser levado, né, de Elias ser levado no redemoinho ao céu, o Senhor mandou o profeta, quer dizer, o profeta Elias, sair de Gilgal e ir a Betel. Exatamente a leitura do texto que nós fizemos no início da nossa aula. Nós vamos verificar aqui como que o processo, a maneira que Deus lida com Elias, exatamente para lidar nas atitudes, no comportamento, do perfil desse servo de Elias. Veja que Elias disse a Eliseu que ele ficasse em Gilgal. Porém, o que Eliseu disse? Ele fala para ele assim, olha, não te deixarei. Ou seja, aonde Elias estiver servindo o Senhor, o lugar que ele fosse para trabalhar na obra do Senhor, Eliseu queria estar junto, queria estar próximo de quem? De Elias. Quando Elias então chega a Betel, o que ele vai dizer? Deus fala com Elias assim, Elias, agora você está aqui em Betel, eu quero que você dirija lá para Jericó. O que Elias então fala com Eliseu? Eliseu, você fica aqui em Betel, que eu irei a Jericó. Porém, Eliseu, da mesma forma, ele responde para ele, de forma alguma, eu não te deixarei. Ou seja, quando a gente vê os textos, as sequências, e quando ele chega em Jericó, Elias vai dirigindo para Jericó, então lá, mais uma vez, o Senhor fala com ele assim, Elias, dirija e vá até o Jordão. Elias torna a dizer para Eliseu, Eliseu, fica aqui em Jericó, porque o Senhor está me mandando. Ou seja, tudo aquilo que Deus mandava Elias fazer, ele fazia cabalmente. Ele obedecia ao Senhor. Elias então estava indo para o Jordão, mas da mesma forma, Eliseu disse que iria segui-lo, iria acompanhá-lo. Então a gente vê que claramente a fidelidade desse homem, que ele queria conhecer, aprender, todas as coisas que ele viu através de Elias, como Deus agiu com Elias, no ministério de Elias, ele estava juntinho de Elias, querendo acompanhá-lo até o final do seu ministério. Veja que dentro dessa sequência, nós vamos verificar exatamente o que Eliseu pede para Elias, que aqui nós temos exatamente esse tópico, onde vai falar o pedido ousado de Eliseu. Ele pede porção dobrada do espírito de Elias para ele. Veja que, quando nós lemos a sequência do texto, nós vamos verificar que, quando eles dois, ao passarem o Jordão, Elias entendeu claramente que Eliseu não iria deixá-lo, ele iria prosseguir, e aquilo demonstrava claramente a lealdade, o companheirismo de Eliseu para com Elias durante o seu ministério. Quando a gente olha as atitudes de Eliseu, a postura dele de servir, de ser um conservo, é algo maravilhoso, que é necessário que isso exista na obra do Senhor. Você veja que um pastor, ele não consegue trabalhar sozinho. As atividades são enormes. O regente de um coral, de uma banda, ele não consegue atuar sozinho. O superintendente da escola dominical não consegue trabalhar sozinho. É preciso que haja quem? Sempre um ajudante, uma pessoa que esteja ali, de maneira que um companheiro leal, fiel ao seu líder.
É isso que nós vimos aqui em Eliseu. Uma pessoa leal, uma pessoa companheira de Elias, que estava sempre junto de Elias para ajudá-lo em tudo aquilo que fosse necessário. Veja que ele então pede porção dobrada do espírito dele sobre a pessoa do próprio Eliseu. E com isso, Elias então lhe deu o quê? O direito de pedir o que ele quisesse. O que ele faz exatamente é isso. Só que quando nós lemos o texto no hebraico, que muitas pessoas, ao ler aqui essa passagem, quando Eliseu pede para ter, né, porção dobrada, muitas pessoas fazem uma explicação, uma abordagem, ou pregam de maneira equivocada. Há pessoas que chegam a dizer que Eliseu queria, na verdade, aparecer mais do que Elias. Eliseu queria ter um ministério maior, né, de maneira vultuosa do que o de Elias. Mas o texto não deixa nada disso a entender. Primeiro, que a gente observa que as atitudes de Eliseu, quem era Eliseu? E também, diante de um homem como Elias, que Deus falava para ele, mostrava todas as coisas para Elias, as coisas que Eliseu viesse a fazer que não estivesse no seu coração, evidentemente que Elias tomaria conhecimento. Então o texto no original não quer dizer que Elias pedia para ser poderoso 2 vezes mais do que Elias. Eliseu não estava pedindo isso. Ele não tinha essa intenção de ser mais poderoso, mais conhecido do que Elias. Agora, o que realmente Eliseu estava pedindo? Então, vamos explicar, vamos ver o que realmente Eliseu estava pedindo. Vejamos, quando nós olhamos em Deuteronômio, capítulo 21, versos 15 ao 17, nós vamos encontrar lá sobre a lei da primogenitura. E na lei da primogenitura, nós vamos verificar que lá diz que 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Veja onde que Eliseu estava indo. Ou seja, aquele que fosse o filho primogênito, ele receberia 2 vezes mais do que os outros irmãos. Então, o sucessor, né, do pai tinha direito à porção dobrada da herança que estaria sendo deixada pelos outros filhos. Era exatamente isso que Eliseu estava pedindo. Assim, Eliseu pedia para ser o quê? O herdeiro de Elias, ou seja, para ficar em seu lugar como profeta. Era exatamente essa a intenção, era essa atitude do coração de Elias em servir a Deus. Veja lá, quando ele faz esse pedido a Elias, pedindo porção dobrada, o que Elias disse? Dura coisa pedistes. Isso por quê? Porque Elias estava referindo ao fato de que isso caberia a quem? A soberania de Deus. Isso não caberia a ele, a Elias, mas de Deus atender ou de Deus não atender o pedido de Eliseu. Então veja um detalhe. Quando Elias foi levado ao céu no redemoinho, o que acontece? Eliseu, ele clama, ele diz, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quando ele declama literalmente essa forma dele, estava denotando o quê? Literalmente que ele reconhecia a Elias como seu pai espiritual. Porque até então, todas as coisas que Eliseu aprendeu, ele aprendeu com Elias. E Elias era para ele literalmente o seu pai espiritual. Veja que essa exclamação dele então denotava um título de respeito usado para uma pessoa que tinha uma autoridade religiosa. E o que Elias foi até então? Elias foi uma fortaleza espiritual em Israel, naqueles dias de apostasia em Israel. O que Eliseu então considerava? Ele era para Eliseu um pai espiritual. Olha que maravilha, irmão, nós poder ter um privilégio como
o de Eliseu. Ter um pai espiritual, ou ter uma mãe espiritual. Nós, assembleanos, precisamos trabalhar muito na questão do discipulado, de ter um assistente espiritual para cada pessoa que aceita Jesus. Porque é muito importante isso. Eu não posso deixar de registrar aqui o papel importante que o pastor Ismael exerceu no início da minha vida espiritual. Quando eu cheguei aqui no Templo Central, o como que ele sentou comigo, conversou comigo, me ensinou a respeito de fazer jejum, que eu perguntava para ele. Ele abria as escrituras, me apontava muita coisa. Então, eu não tenho como esquecer disso, de como que o pastor Ismael me orientou, detalhes da minha vida cristã. Eu ainda solteiro. Interessante que naquela época eu tinha um Passat. Quem teve Passat sabe que era um carro violento, muito possante. Eu lembro que um dia eu saí da porta da igreja cantando pneu, coisa que eu fazia antes, né? E ele chamou um dia e conversou comigo a respeito disso, da minha postura, agora eu como crente. Ou seja, isso é necessário, é importantíssimo que toda pessoa ao aceitar Jesus, né, ele tenha um pai espiritual. Da mesma forma também as pessoas na igreja, né, como um diácono, um presbítero, enfim, deve ter um pai espiritual. Porque quando o obreiro ele desenvolve um trabalho brilhante, ele é responsável, assim como te viu aqui na vida de Elias, ele vai literalmente fazer seus filhos na fé. E isso é maravilhoso, porque essas pessoas vão verificar, vão ver exatamente em que esse pai espiritual foi o quê? Vai se espelhar nele. As ações dele, a forma dele conduzir as coisas, a ética dele, de pessoa séria. Então, isso é importante, ou seja, é o testemunho de vida. É o que nós encontramos aqui da pessoa de Elias para Eliseu. Eliseu tinha Elias como um pai espiritual. Tanto é que ele expressa claramente, meu pai, meu pai. Veja, irmãos, então, quando a gente olha na sequência do texto, para que Eliseu, então, viesse a receber o seu pedido, ele não poderia o quê? Retirar os olhos de Elias. E era isso que ele mais fazia. Porque se ele pedia, e quando a gente analisa isso aqui, é tão comum, quando nós dobramos os nossos joelhos, nós falamos com Deus. Às vezes nós não falamos com sinceridade, mas Eliseu estava falando com Deus com sinceridade. Mas muitas vezes a gente fala assim, Senhor, se for da tua vontade eu farei isso e farei aquilo. Mas será que faria mesmo? Às vezes a gente expressa certas coisas para Deus, mas será que nós faríamos mesmo? Será que se Deus nos pedisse certas coisas, nós realmente iria ofertar ao Senhor? É tão interessante você ver que o que Deus pediu a Abraão? O seu filho, o único filho que ele tinha para ser o herdeiro de todas as coisas. E olha a idade que Abraão chegou a ter o seu filho e Deus pede que ele o mate, que o sacrifique. E de coração, Abraão, literalmente na mente e coração dele, ele deu o filho dele a Deus. Que se o anjo não bradasse a Abraão, ele teria decepado o pescoço do seu filho. Isso me faz lembrar hoje aqui, enquanto eu estou ministrando esse assunto, porque nós estamos tratando de um ministério, de um que encerrou, que é o de Elias, para o outro que inicia. Me faz lembrar de quando Deus falou comigo com clareza para que eu fosse para o seminário, quando eu fosse para Pindamonhangaba, para estudar no IBAD. No dia anterior, que eu iria sair daqui no meu carro, coloquei meu carro para lavar, e quando eu atravessei a avenida no sábado, porque eu ia sair no domingo pela manhã, quando eu estava atravessando a Avenida Brasil, no Barra Iguaçu, o Espírito Santo falou comigo tão claro, tão perfeito, eu ouvi uma voz falando comigo assim, se for preciso você me dar o carro, você me dá? Interessante. Naquela hora eu tomei um choque muito grande. Por que o Senhor estaria pedindo o meu carro? Eu tinha 1 ano e 4 meses que eu tinha aceitado Jesus quando eu fui para o seminário. Não tinha muita experiência com Deus. Mas o que veio à minha mente é que lá no seminário eu ia passar por muitas dificuldades. Financeira, foi assim que passou à minha mente. Ou seja, eu teria que vender o carro
para que eu pudesse me manter naquele seminário. E eu falei de coração com o Senhor, quando eu estava atravessando a Avenida Brasil para ir ali ao Lava Jato, pegar meu carro. Eu falei assim: Senhor, se for preciso, eu vou dar o meu carro para o Senhor. E isso aconteceu, só que de outra forma, que eu não precisei de vender meu carro. Quando eu estava na sala de aula, o professor Gilberto Gil, professor de várias matérias que ele lecionava, dentre elas, evangelismo pessoal. Eu lembro que foi na segunda semana, ou seja, na segunda aula do professor Gilberto Gil, que hoje está na eternidade com o Senhor. Ele falou comigo assim: Wallace, na hora que terminar a aula aqui hoje, você podia ir na minha casa, que eu precisava conversar com você. Eu fui na casa dele. Chegando aí, ele falou comigo assim: olha, há uma cidade em Gonçalves, que fica no sul de Minas, na Serra da Mantiqueira. Daqui lá são 2 horas lá, Matum da Cabras, Ribacabachóvias. Ele disse para mim assim, que daqui lá são 2 horas de viagem. E quando eu te vi, na sala de aula, na minha aula passada, o Senhor falou comigo assim: aí está a pessoa que você tem orado para te ajudar lá em Gonçalves. Então, naquela hora, Deus falou comigo claramente: meu filho, e aí, você topa ir comigo? Eu falei com ele assim: pastor Gilberto, o seu pedido fez voltar a minha mente. Só tem 30 anos isso, então isso me emociona. Eu falei com ele assim, naquela época, naqueles dias, quando eu saí da minha cidade, o Senhor perguntou se eu precisasse dar o meu carro para ele. Eu disse que eu daria. Então agora eu estou entendendo que é preciso do meu carro para fazer o trabalho. E nós levantamos o trabalho naquela cidade, irmãos, que não existia um crente sequer. Uma cidade que tinha 3 igrejas católicas e a cidade era patrimônio da igreja católica. E eu comecei a ir ali com os alunos da escola, todos os domingos. E nós pregávamos na praça, cantávamos, as pessoas que vocacionadas na área da música. E em pouco tempo, nós compramos um terreno, nós colocamos um obreiro lá, e eu passei a ir durante os 4 anos que eu estudei em Pinda, 2 vezes por semana, eu andava 2 horas para ir e 2 horas para voltar a Pindamonhangaba. Época de inverno, quem conhece lá sabe que a gente não consegue andar. Às vezes eu parava o carro quando eu retornava de lá, de tanta neve, frio, que eu não conseguia enxergar quase nada quando eu retornava para Pinda. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus, Ele tem um chamado. E quando o Senhor fala e a gente ouve e obedece, Ele literalmente faz cumprir todas as coisas. Eu não precisei vender o meu carro, retornei inclusive com ele para Ipatinga, mas eu entendi que o Senhor estava pedindo algo de mim para que eu pudesse oferecer ao Senhor. E aqui a gente vê então exatamente isso em Eliseu. Que Eliseu, ele não tirava os olhos de Elias, como seu mentor, como seu pai espiritual. Afinal de contas, né, ele tinha o profeta Elias, como a sua fonte de inspiração. Ele se inspirava em tudo que Elias fazia. Elias era uma fonte de inspiração para ele. Ou seja, quando eu estiver trabalhando na obra do Senhor, eu vou fazer exatamente como Elias faz. Do jeito que ele prega, eu quero pregar. Do jeito que ele ensina, eu quero pregar, eu quero fazer. Ou seja, ele estava atento a tudo quanto Elias fazia. Assim era Eliseu. E a gente então finaliza aqui dizendo que as melhores oportunidades para aprender, se a pessoa quiser, e para crescer ministerialmente, acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. E essas pessoas estão aí. Deus tem levantado homens e mulheres pelas quais nós possamos espelhar, olhar na vida dele, a forma de ser deles, para que a gente possa continuar
na nossa caminhada espiritual. Aí, para nós encerrarmos, então, o nosso terceiro ponto, Eliseu toma, pega, a capa de Elias. Então, vamos verificar nesse último tópico, que é quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima diante das pessoas. Isso é literal, irmãos. Quando Deus chama alguém para uma grande obra, Ele vai legitimar isso exatamente aonde? Diante da igreja. Diante das pessoas. Elas vão ver e vão respeitar o chamado, o ministério daquela pessoa. E aí está bem claro isso através de Eliseu. Primeiro, pelo fato de que ele pega, literalmente, a capa de Elias. Vejamos aqui nesses dois tópicos, para nós encerrarmos a ministração dessa aula, que existia literalmente uma comunhão entre os dois. Quando nós lemos o texto, a gente vê que eles caminhavam juntos. Eles estavam sempre juntos. Eles conversavam. O texto é claro em dizer isso. Então, se Elias conversava com Eliseu, Eliseu tinha ouvidos para ouvir o que Elias falava. Ele queria aprender. Então, isso vai denotar claramente o quê? Que existia intimidade, existia comunhão entre eles, entre ambos. E isso é muito necessário na obra de Deus, é muito necessário. Eu fico pensando como o pastor Júnior Calais, por ser o presidente do ministério aqui, as pessoas que andam com eles, com o pastor Júnior Calais, eu não vou dizer só da diretoria, mas os obreiros, as pessoas têm que andar com ele, caminhar com ele, ou um pastor regional junto aos seus presbíteros, enfim, o líder, ele é que é a pessoa que caminha junto com os seus servos, com aqueles que auxiliam juntos, para que haja o que? Comunhão, para que haja um relacionamento entre eles. E veja que Elias só foi separado de Eliseu pelo carro de fogo que o trasladou. Se não fosse o carro de fogo, ou seja, se não fosse Deus retirar Elias, ele estaria e continuaria junto com Eliseu. Isso demonstra claramente, irmãos, que amizade sincera, onde há afeto, não é isso? Onde há comunhão na casa do Senhor, na igreja do Senhor, entre nós, entre os irmãos, sempre vai resultar em bênçãos pessoais, bênçãos para nós mesmos. Eu sou uma pessoa que gosta de ler muito Deuteronômio, capítulo 28. Todos aqueles versículos do capítulo 28 de Deuteronômio. Porque nós temos ali exatamente duas situações de quem ouve a voz do Senhor e de quem não ouve a voz do Senhor. Daquele que não olha nem para a esquerda nem para a direita, mas que vai só em direção ao Senhor. Porque os textos são muito claros em dizer que aqueles que ouvem a voz do Senhor, que atentam para a voz do Senhor Jesus, essas pessoas, as bênçãos vão sobre elas e os atingem. E onde ela estiver, ela é uma pessoa abençoada. Então tudo isso vai depender de quê? Do relacionamento, da bênção como essas pessoas são. Então nós encerramos aqui esse primeiro subtópico mostrando exatamente sobre o quê? Amizade, o relacionamento sincero são necessários, são importantes entre a irmandade, assim como aconteceu com Elias e Eliseu no seu ministério. Então Elias deixa o quê? Cair a capa assim que eles passam o Jordão. Ou seja, essa capa representava o quê? Ela representava a herança que o profeta deixou para Eliseu. A capa estaria representando exatamente a herança, ou seja, estava bem claro ali. Ele estava mostrando que legitimou o ministério de Eliseu publicamente. Por quê? Porque estava lá 50 dos filhos dos profetas do outro lado, e quando Eliseu voltou, ele toca nas águas do Jordão, assim como Elias havia tocado nas águas do Jordão, e o Jordão abriu as suas águas, eles passaram em seco. Da mesma forma como Eliseu retornou, ele toca ali nas águas do rio Jordão, e as águas faz a mesma forma, param, e Eliseu passa em seco para o outro lado do rio. Isso mostra claramente o que? Literalmente, diante das pessoas, diante dos outros profetas, servos do Senhor, que ali
estava exatamente a cena de que Deus estava legitimando a Eliseu, ou seja, ele era o homem de Deus, a unção de Deus estava sobre Eliseu, e que dali em diante, quem estaria dando sequência ao ministério de Elias seria Eliseu. Então nós vemos aqui, de uma maneira clara, maravilhosa, como que isso acontece naturalmente na obra do Senhor. Como que isso vai lidando na obra do Senhor. Às vezes, eu fico observando os obreiros que são regionais. Eles têm um trabalho, ele chega aqui no Templo Central ou na sua congregação, ele vai desenvolver um trabalho que foi iniciado, uma sequência de uma outra pessoa. Mas que ele irá prosseguir aquele trabalho e terá que fazer um trabalho semelhante ao trabalho de Elias, porque ele vai deixar, outra pessoa vai ocupar o seu lugar. E nós somos substituíveis. Deus sempre tem alguém para colocar no nosso lugar. Deus sempre tem alguém, Deus sempre vai levantar alguém. Deus, quem chama é Ele. Tanto é que os profetas não são escolhidos por homem nenhum. Às vezes os reis eram até escolhidos. Às vezes matavam um rei lá e colocavam outro lá, esse não serve, vamos colocar isso. Mas profeta não, profetas são chamados por Deus e escolhidos por Deus. E têm a autoridade espiritual de Deus. Então, da mesma forma, nós vemos isso. O fim do ministério. O pastor Antônio Rosa esteve aqui durante esses longos anos no seu ministério, dirigindo esse grande campo, mas passou de maneira graciosamente para o pastor Júnior Calais, que está dando sequência a esse ministério. Da mesma forma, isso vai acontecer, se Jesus não buscar a igreja ou não levá-lo, da mesma forma, outra pessoa irá dar sequência ao que tudo está aqui. Isso significa que a obra de Deus não para, ela continua, e o Senhor sempre tem alguém para dar sequência à obra do Senhor. E assim a gente finaliza mostrando o seguinte, que o que identifica então um profeta de Deus não é o uso de uma capa, ou seja, ou de um paletó, uma gravata que ele usa, mas o modo de viver dele. É o modo de vida dele, as virtudes desse homem de Deus, o comportamento desse homem no seu dia a dia. Assim como Eliseu, nós devemos o quê? Nos espelhar em homens e mulheres que são genuínos, literalmente genuínos imitadores do nosso Deus. É assim que nós entendemos e compreendemos o propósito de Deus para o conteúdo dessa aula de hoje. Que nós possamos ter sempre um pai espiritual, que nós possamos nos espelhar sempre em alguém para andar nos passos dessa pessoa. Amém? E assim nós encerramos a nossa aula. Eu quero orar com você para nós encerrarmos a nossa aula e pedindo a Deus que Ele nos ajude a dar sequência naquilo que o outro teve início, daquilo que o outro parou e deixou para que a gente possa prosseguir. É assim que a gente deve fazer. E quando também o Senhor nosso Deus fala conosco e faz-nos entender que chegou o nosso tempo, que basta, chega, outro que vai ocupar o lugar, é assim que nós temos que fazer. Pai, nós oramos e agradecemos a Ti em nome de Jesus, pela Tua bondade, pelo grande amor do Senhor. Aprendemos através da vida de Elias, Senhor, o ministério dele maravilhoso, portentoso, e também a maneira como foi encerrado o ministério dele, Senhor, começou e terminou de maneira grandiosa. Ó Pai, ajuda-nos para que nós, na nossa vida, Senhor, no nosso ministério, no nosso modo de vida, seja um exemplo, Senhor. Mas tudo isso vai depender do nosso relacionamento que nós temos com o Senhor, da ação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. E é assim, Senhor, que nós possamos ser modelo, que possamos ser exemplos para outras pessoas e que pessoas possam nos imitar, porque nós somos imitadores do Senhor Jesus. Assim nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e até a nossa próxima aula, que nós estaremos estudando sobre o ministério do profeta Eliseu.